Oi, gente! Então, agora na nossa avaliação de língua portuguesa do segundo trimestre, nós pedimos lá na avaliação, nós colocamos um texto, certo? Uma reportagem sobre a Brasileirinha. Então, lendo a reportagem, foi bem tranquila, bem fácil de entender, porque é uma reportagem que está na revista Ciência Hoje das Crianças, então um texto bem fácil de compreender, um texto informal, né? Que trouxe bastante situações assim, para o leitor entender mesmo o que está acontecendo. Então, olha só, o que nós pedimos? No primeiro momento, a primeira atividade estava lá assim: responda as questões. Qual o assunto da reportagem? O assunto da reportagem é o pau-brasil, que era o texto inteiro falou sobre o pau-brasil, né? Então, a gente tinha que fazer a resposta completa, né? De acordo com o enunciado. Então, se é qual o assunto da reportagem, tem que voltar ali. O assunto da reportagem é o pau-brasil. Não podia colocar só pau-brasil, porque eu ia descontar a nota, então, da estrutura da resposta, tá? E a letra B, onde esta reportagem foi publicada? Então, onde é local, né? Então, em que local essa reportagem foi publicada? Na revista Ciência Hoje das Crianças, certo? Tirada disponível naquele site, estava tudo escritinho lá. Então, esta reportagem foi publicada na revista Ciência Hoje das Crianças. Teve vários tipos de resposta, teve gente que trocou o onde pelo quando e colocou a data, né? Mas a prof deu uma dica lá no dia da avaliação, mas acho que estava voando e não pegou a dica. Então, olha só, continuando ali, para qual leitor essa reportagem foi escrita? Essa reportagem foi escrita para crianças, né? Já que estava numa revista de criança. Daí no trecho, você sabia que essa árvore é protegida por lei e não pode mais ser cortada das florestas? O autor utilizou uma linguagem, qual? Informal ou mais formal? Gente, ele está perguntando, ele está dialogando com a criança, né? Com o leitor. Então, foi uma linguagem informal. Por que esse tipo de linguagem foi empregado? Então, foi empregado, né? Para chamar a atenção das crianças e deixar o texto mais fácil de ser compreendido. Então, quando a gente está escrevendo para crianças, a gente tenta usar palavras simples, né? Para fazer a criança compreender, para a criança entender o que ela está lendo. 3. Com base em sua leitura da reportagem, responda. Dentre as datas ressaltadas no texto, qual delas é a mais enfatizada? Gente, lendo lá o parágrafo, já dá para a gente entender que 3 de maio é o Dia Nacional do Pau-Brasil. Então, né, as outras datas foram colocadas lá, né, situando o momento histórico, mas a data que ele estava querendo transmitir para a gente era esse Dia Nacional do Pau-Brasil. E a letra B, qual a principal importância histórica deixada pelo pau-brasil? A principal importância histórica deixada pelo pau-brasil foi mudar o nome do nosso país de Terra de Santa Cruz, dados pelos portugueses no século XVI, para Brasil. Meu Deus, estava escritinho lá no texto, eu até copiei e colei ali, gente. Então, todas perguntas bem fáceis, né? Era só achar lá no texto, a gente não fez nada de inferência, nada de entrelinhas, tá? E aí, continuando, nós tivemos mais 2 textos, né? Para a gente fazer a mesma situação lá que nós fizemos da primeira unidade, que nós fizemos o texto da onça, da baleia azul, dos seres humanos, né? Ó, então, a gente colocou a continuação da reportagem, por isso que tem aquela reticências ali no Brasileirinho em Flor, tá? Então, a continuação e também colocamos um infográfico. E aqui, gente, nós delimitamos assim, ó, nome científico, características, então, tronco, folhas, flores, altura, habitat, preservação, curiosidades, são assim. Tem aluno que fala assim pra gente, professora, o que a gente escreve? Eu não sei nem por onde começar. Aí a gente faz esses combinados pro aluno entender o que ele pode pôr no papel.
Já do texto narrativo, a gente sempre diz, né, que a introdução sobre o assunto, a introdução vai situar o leitor sobre o que nós estamos falando, né? Quem que é o nosso personagem principal? Nesse texto era o pau-brasil. Então a gente já pode situar falando o nome dele, dando características dele. Então o nosso primeiro parágrafo, nossa introdução era falar dele, né? O nome, as características, legal. Aí, ali ó, se colocasse as características, por isso que eu frisei bem ali, características, então tronco, folhas, flores, altura, né? No infográfico tem bastante coisa ali também, né? Aí, para a gente ir fechando esse texto, né? Dizendo onde que a gente encontra, então, esse pau-brasil, que floresta que tá, né? Que região do Brasil que a gente encontra. Daí, falando ali da preservação, lembro que eu falei em sala ainda sobre a lei, que eles podiam voltar também lá no primeiro texto, então olha o tanto de informação que tem, né? Podiam colocar que para preservar foi inventada uma lei e tal, e as curiosidades, que é os usos que a gente pode fazer do pau-brasil. Então, falando da coloração vermelha, falando por que era cortado, né, para fazer lá os instrumentos. Então, dava para ter feito um texto muito bom, gente. Esse tema foi muito legal. A professora Carol, que se empenhou fazendo essa avaliação, ficou excelente. E olha só, aí a atividade 5 já pedia assim: releia o trecho. Então, em abril existem 2 datas importantes para alguns brasileiros. O dia 21, que é a morte de Tiradentes, que lutou pela independência do Brasil, considerado herói nacional, e o dia 22, que foi quando o primeiro europeu pisou nas terras brasileiras. Em que tempo estão os verbos destacados? Presente ou passado? Gente, lutou, pisou. Noção de tempo, né? Então, esse terminadinho em ou aí é passado. A gente já estudou isso lá no livro. Por isso que é importante estar fazendo as atividades do livro. Vocês viram como os alunos que não fizeram foram muito mal na avaliação, tanto de português como de matemática. Não é de brincadeira, né, gente, que a gente passa. E aí aqui, os 6. Concorde os verbos nos tempos corretos nas seguintes frases. Lembra que a gente viu lá no livro? A gente copiou o modelinho e a gente trouxe aqui, né, com o nosso tema. Então, os portugueses chegaram em 22 de abril de 1500 no Brasil. Então, tinha o verbo chegar no passado, então ficou chegar. Então, no futuro existirão mais árvores se hoje preservarmos... preservarmos hoje. Colocou 2 hoje ali, né? Existir no futuro. Então, existir no futuro fica existirão. Os ambientalistas protegem a Mata Atlântica. Então, é o verbo proteger no presente. E nós precisamos cuidar das matas para futuras gerações. Então, precisar no presente, certo? E agora, atividade 7. Forme substantivos derivados de. Bom, esse aqui a gente fez na folhinha, a gente fez no livro. Esse aqui era certeza de sucesso, né, gente? É só dizer, então, a gente tem ali a palavra primitiva e aí tinha que nos dar situações, então, de palavras substantivos derivados, né? Então, os substantivos derivados, eu coloquei alguns exemplos ali. De repente, você fez outro, eu considerei também, né? Porque eu coloquei até reticências ali para dizer que não são só essas, né? Pode ser que tenha outra resposta. Opa! 7, 8. Então, atividade 8. Leia a tirinha. Então, olha só, essa tirinha ficou muito bacana, né? E aí, como a gente trabalhou os pronomes demonstrativos, do pessoal do caso reto, possessivo, a gente pegou essa tirinha e a gente pediu para você localizar os pronomes. Então, ó, localize 2 pronomes demonstrativos, esse e isso. Localize um pronome pessoal do caso reto. Ele tá ali, né? Localize um pronome possessivo, né? Tá lá no primeiro quadrinho, meu. Pronto, fechou. Era isso que era para fazer. Teve gente que copiou a frase inteira, teve gente que colocou um monte ali, e aí não tem como a gente considerar, né? Porque era bem objetivo. E olha só, leia a tirinha. Então, tinha tirinha ali
e era para indicar o pronome indefinido da tirinha. E aí esse pronome é só alguém, né? Tem a tabelinha lá, nós trabalhamos no livro também. E para concluir, lembra que a gente mandou esse texto? Bem pertinho da avaliação, a gente mandou esse texto, bem bacana, bem fácil. Nós grifamos o que era mais importante, nós respondemos algumas questõezinhas lá no caderno de arte. E na avaliação, então, a parte que a gente separou para a arte foram essas duas questõezinhas de marcar X, né, pessoal? Então, olha lá. Como vimos em uma peça teatral, não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça e, mesmo não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. Assinale a alternativa correta, onde aparecem os 5 elementos fundamentais do teatro. Então, se a gente olhar aqui, né? Cenografia, figurino, maquiagem, sonoplastia e iluminação. Então, nós tínhamos aqui a primeira opção como certa, né? As outras sempre aparece alguma coisinha que não estava no texto. Marque a opção o que geralmente não faz parte dos elementos de um espetáculo teatral. Então, né? Só sobrou a última ali, porque o restante todos a gente viu lá no texto. Beleza? Essa avaliação estava fácil, né, gente? Mas se prepara lá, porque ainda tem uma paralela para vocês recuperarem nota. Vamos estudar, fazer todas as atividades do livro, as atividades em folha, que ainda dá tempo. Um beijo!